Olá, você está ouvindo o CB em Foco, canal de comunicação e entrevista da Universidade Castelo Branco, a sua Universidade da Zona Oeste. Neste primeiro episódio de 2025, nós vamos começar, óbvio, com muita energia positiva, desejando um feliz ano novo a todos, muita saúde, paz e comunicação das nossas vidas. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito relevante que inicia com o mês de janeiro, que é a campanha Janeiro Branco. E para falar sobre essa temática, eu vou conversar com a psicóloga e psicoterapeuta Nara Regina Michelin. Nara é uma psicóloga formada pela Universidade de Caxias do Sul, com mais de 38 anos de experiência, uma linda trajetória na psicologia. Ela é especialista em administração de recursos humanos, atenção psicossocial e saúde mental. É terapeuta cognitiva comportamental. Como a gente pode ver, ela vai ter muito para trocar com a gente, para acrescentar aqui no nosso bate-papo. Bem, o início do ano é sempre marcado por reflexões, é um período que a gente sempre estabelece metas, procura refletir sobre a nossa situação, a nossa vida. E junto com esse mês de janeiro, começa a campanha Janeiro Branco, que mobiliza milhares de pessoas no engajamento para chamar a atenção sobre a importância de cuidar da saúde da mente e, obviamente, prevenir os casos, por exemplo, de suicídio. Geralmente, nesse período, as pessoas ficam mais sensíveis aos relacionamentos, à questão das conquistas, entre outras questões que estão diretamente relacionadas, que chegam à nossa mente. Então, vamos falar sobre essa questão e vamos ouvir as dicas, as considerações, o que é que a Nara tem para dizer para a gente. Nara, seja muito bem-vinda. Em nome da Universidade Castelo Branco, a gente te abraça e te recebe com muito carinho com nossos ouvintes. Eu gostaria que você começasse falando um pouquinho de você para a gente, antes da gente entrar nesse tema. Oi, Elza, tudo bem? Para todos, um feliz ano novo. Elza, como você disse, eu iniciei essa trajetória em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Comecei com a dependência química há 30 anos atrás. Por 11 anos, eu fui voluntária de uma instituição e aí foi onde eu obtive um grande aprendizado. E a partir daí eu comecei a trabalhar então com as compulsões. E a gente sabe que as compulsões estão dentro da saúde mental. Como você estava dizendo, né, Elza, sobre a questão de janeiro ser o mês da renovação, né, da esperança, justamente por isso que o Janeiro Branco, né, os cuidados com a saúde mental foram escolhidos pelos psicólogos brasileiros que em 2014 trouxeram para nós esse Janeiro Branco, escolheram esse mês, né? Justamente por quê? Porque o branco significa, são folhas em branco para que a gente possa escrever nossos projetos, as nossas metas, as nossas expectativas. Em janeiro, justamente o mês de renovação, da esperança de novos projetos. Então, por isso que foi escolhido Janeiro Branco, para que a gente possa repensar e ver a importância da nossa saúde mental. Você acha que esse é o significado principal dessa campanha? Como é que você, quem está nos ouvindo agora, o que significa para quem está pensando, refazendo essa reflexão, essa campanha Janeiro Branco? Bom, ela é uma forma de alertar a população da importância da nossa saúde mental e emocional. Lembrando sempre, porque quando se trata da saúde física, a pessoa sente uma dor, que é um alerta. A dor é um alerta. Só que quando a dor chega na saúde mental, é que essa doença já está mais agravada. Então, que a gente possa, nos primeiros sinais de uma irritabilidade maior, assim, de o seu lado emocional, um nervosismo, uma ansiedade, a gente possa se alertar quanto à importância da nossa saúde mental, né? Desse cuidado que nós temos que ter. E eu acredito muito que Janeiro Branco, ele veio para isso, né, Elza? Veio para que a gente possa ter esse alerta e ficar vendo como é que nós estamos seguindo em frente.
Agora, Nara, a gente sabe, pesquisas apontam que o Brasil tem um alto índice de doenças de cunho emocional assim, então, e a saúde mental. Aí eu te pergunto, assim, o povo, as pessoas que estão conosco e conectadas, ouvindo o nosso bate-papo, explica pra gente uma coisa, saúde mental e saúde emocional, tem diferença? Porque a gente fala muito disso, saúde mental, saúde emocional. Como é que nós, leigos, podemos entender se existe diferença e como que a gente pode pensar sobre isso? As duas fazem parte do mesmo contexto. Existe diferença sim, tá? A saúde emocional, ela é um estado de espírito. Ela nos ajuda a controlar as variações nossas de humor, a nossa capacidade de lidar com os nossos sentimentos. Ela está relacionada com o reconhecimento e o gerenciamento das nossas emoções. Enquanto que a saúde mental, ela envolve também questões neurológicas, não neurológicas que afetam o nosso cérebro, mas no sentido assim de questões mais psicológicas, questões de ausência de distúrbios, vamos dizer isso. Ela é relacionada mais com o nosso bem-estar psicológico, em geral. Então, ela vai ajudar com a nossa capacidade de lidar com o estresse, com processar informações, tomar decisões. Ficou claro? Claríssimo. Agora, a gente sabe que lidar com ansiedade, né, não é uma coisa fácil. A gente fala muito hoje, assim, a maioria das pessoas tem depressão, isso é um ponto que depois eu vou te convidar para a gente falar só sobre depressão especificamente. Agora, qual é a dica que você dá para a gente? Porque a gente sabe que a gente vive num mundo de atribuições, de tribulações, de vários fatores característicos dessa realidade, que não é fácil. Todo mundo vive com ansiedade. O que a gente pode fazer para lidar melhor com a ansiedade, Nara? Elza, para você ter uma ideia, em 2023 houve um aumento de 38% de benefícios por incapacidade profissional, justamente por questões de transtornos mentais, entre eles ansiedade e depressão. Foram 290 mil benefícios concedidos em relação a isso. Então, olha o aumento que nós tivemos no Brasil. E o Brasil, no ranking mundial, ele está no 4º lugar como o pior país em questões de saúde mental. Gente, isso é sério, né? É um ponto para pensar, realmente. Muito sério, muito sério. A ansiedade depois da pandemia, ansiedade, depressão, pânico, a gente sentiu um aumento muito grande. Sendo que a ansiedade, Elza, ela, quando é normal, quando é uma ansiedade que assim, serve como apenas um alerta, que não é um medo irracional, vamos dizer assim, tal, ela é protetiva, porque ela nos dá indicações de riscos que nós podemos estar correndo. Ela passa a ser algo mais grave quando ela começa a ter um medo irracional. E mais uma vez eu te pergunto, o que a gente pode fazer no dia a dia? E, por exemplo, como que a gente pode identificar quando a gente precisa de ajuda de um profissional? Eu acho que essa dica sua vai ser muito valiosa, você que tem uma rotina, um cotidiano de lidar com N casos, N situações dentro da psicologia. Qual o momento que eu, dona de casa, ou eu estudante, ou eu profissional autônomo, que eu posso identificar que eu preciso de uma ajuda profissional e o que eu devo fazer? Quando nós começamos a perceber que nossos comportamentos, né, Elza, estão modificando, quando a gente se percebe muito ansioso, quando nós começamos a nos paralisar em alguns momentos, eu não vou sair hoje de noite, eu tô com medo, são coisas que a gente não costuma fazer. Um nervosismo extremo, uma irritabilidade, quando nós estamos sob um estresse muito grande, nós temos que procurar imediatamente uma ajuda psicológica, principalmente uma ajuda médica quando há necessidade de ser medicamentoso, né? Mas isso o próprio psicólogo vai orientar. Nesse caso, se for algo medicamentoso, ele vai encaminhar para um psiquiatra ou um médico clínico, tudo aquilo que possa interferir no nosso cotidiano. Quando começamos com interferência no nosso cotidiano é porque nós precisamos saber que isso é um grande alerta e que nós precisamos de ajuda, sim. Quanto os cuidados que nós podemos ter, a gente sabe que a própria alimentação, atividades físicas, meditação, são
em questões, né, uma vida com qualidade, que podem ajudar muito o indivíduo que está sofrendo algum transtorno mental. Importante essa dica, gente. Precisa ficar ligado. Agora, Nara, tem um ponto também que eu acho importante a gente esclarecer e até trazer para discussão, não uma discussão, mas alertar as pessoas, é que ainda existe, de certa forma, você percebe, ou você acha que melhorou isso, as pessoas ainda têm uma resistência a procurar um psicólogo, a entender que o psicólogo é normal, que você procura ajuda como uma outra questão qualquer, ou você acha que as pessoas ainda existe um certo preconceito das pessoas procurarem a ajuda de um profissional, de um terapeuta? Olha, Elza, houve uma diminuição bastante grande nesse sentido das pessoas começarem a perceber a necessidade do psicólogo, do psiquiatra. Mas ainda algumas pessoas têm os seus preconceitos. A gente ouve ainda pessoas dizerem, principalmente pessoas assim que não estão acostumadas, não estão nesse meio mais, assim, no meio social do dia a dia. Essas pessoas, sim, elas continuam ainda tendo um certo preconceito, achando que o psicólogo ou psiquiatra são médicos para questões graves. E não, a gente sabe que o autoconhecimento ele é super importante, até mesmo para essas questões da saúde mental, e nós não precisamos ter nada de gravidade para um autoconhecimento. Né? Você falou a palavra-chave aí, que é muito importante às pessoas, que vocês têm um domínio, podem nos orientar bastante em relação a essa questão do autoconhecimento, né? E eu acho que é justamente por isso que a gente está aqui discutindo nesse episódio, batendo esse papo sobre campanha no Janeiro Branco. Porque essas campanhas que foram criadas em todos os meses, eu acho muito grandioso, foram assim, grandes iniciativas que justamente trazem para a vida esclarecer as pessoas sobre diversos pontos da saúde, da importância dessa integração, da gente entender que o mundo precisa disso. Sem dúvida, precisamos de muito. Agora, Nara, me fala uma coisa. Transtorno mental, ou transtornos mentais, é possível curar, Nara? Ou não tem cura e a gente ameniza e aprende a conviver melhor com isso? Fala pra gente. Se nós formos falar em cura, existe um conceito para cura que exige que a pessoa tenha a remissão total de sinais e sintomas. Isso quando em tratamento e após o término do tratamento, que acontece com muito poucas doenças, né? Algumas doenças que a gente tem cirúrgicas ou infecciosas é que a gente consegue a remissão total e a não reincidiva dessas doenças. Então, o que a gente pode falar em termos de... Aqui não seria bem o termo cura, a gente pode falar em restabelecimento da qualidade de vida do indivíduo, que seria que os sintomas e sinais acabem eles ficam, como é que eu vou te dizer? Eles precisam sempre estar sob um acompanhamento médico, entendeu? Por quê? Porque de um momento para outro eles podem reaparecer. Não que não existam transtornos que não tenham cura, mas a gente costuma não dizer que tem cura, e sim que eles possam ter esse sentido de ficar num restabelecimento da qualidade de vida. Os sintomas e os sinais, eles não aparecem. Maravilha. Agora me diz uma coisa, Nara, ultimamente está se usando muito essa palavra, não sei se é uma palavra da moda, mas assim, ultimamente se fala muito em gatilhos emocionais. Eu queria que você falasse pra gente o que são gatilhos emocionais e se, por exemplo, tem uma idade para esses gatilhos aparecerem, o que a gente pode entender por gatilhos emocionais? Bom, os gatilhos emocionais, eles não têm uma idade específica para aparecer, tá? Eles vão depender muito das vivências da pessoa, das experiências da pessoa e como ela lidou com essas experiências. Então, esses gatilhos, eles estão relacionados a essas experiências, aos valores, às crenças e à memória do que a pessoa tem em relação à situação. Então, assim, um gatilho seria uma situação naquele momento, uma palavra, uma pessoa, um lugar. É uma situação que, por exemplo, uma palavra que eu vou ouvir ou que eu vou falar que me remete a alguma coisa, que dispara alguma coisa em mim, gatilho para mim está ligado a disparar, seria isso? Exatamente, é isso mesmo. Que são reações que a pessoa tem
em relação àquele fato, a palavra, a pessoa, o lugar. Então, essas reações elas podem ser positivas, como um sorriso, como ela ficar alegre, ela pode ser negativa, que é a tristeza, que é a raiva, a ansiedade, o nervosismo, irritabilidade. Então, os gatilhos seriam isso, Elza, seriam justamente o fato que acontece e como a pessoa vê esse fato, né? Através das crenças, da memória dela e dos valores. E das diferenças, claro. Profundo isso. Nara, eu ficaria muito mais tempo aqui conversando com você, mas a gente tem um limite aqui de papo, mas com certeza você está super convidada a voltar. Então, eu queria que tu fizesse suas considerações finais, desse uma dica, deixasse sua mensagem sobre Janeiro Branco para quem está nos ouvindo, e também deixa seus contatos. Quem ouviu a psicóloga Nara, tiver interesse em conversar com você, como é que faz para ter contato com você? Pode ser pelo meu telefone, né, Elza, que é o 99-556-8031. Né? Eu vou repetir que vai o 21-99-556-8031. Então fica a dica. E aí deixa a dica para quem ouviu você aqui, para quem bateu esse papo com a gente, sobre a importância para pensar dentro do Janeiro Branco. Esse Janeiro Branco, ele traz muito a questão do que fazer pela saúde mental agora e sempre. Então é importante que a gente pense nisso. O que vamos fazer com a nossa saúde mental? Como tratá-la? Como conservar a nossa saúde mental? Como ter uma boa alimentação para ajudar nisso? Uma atividade física, meditações. Como assim, cada um de nós pode buscar, né? Inclusive o autoconhecimento. Ele ajuda muito na nossa saúde mental. É a consciência que cada pessoa tem de si mesmo. Esse autoconhecimento faz com que ela possa perceber desde o início se está acontecendo alguma coisa de diferente. E aí ela poder procurar essa ajuda. Que lindo. Fica a dica da Nara Michelinha aí para vocês. Você que ouviu a gente, aproveitem bem o seu ano, comece com o pé direito e vamos refletir com muita da cor branca, com muita paz e saúde. Este foi o CB em Foco, podcast exclusivo da Universidade Castelo Branco, que está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Esse episódio contou com a participação de direção e edição de áudio de Bruno Silento. Eu sou Elza Calazans, agradeço imensamente a sua participação. Muito obrigado, Nara. Fique com o nosso forte abraço e eu vejo vocês no próximo episódio.